Oi, gente, tudo bem? Bom, quero agradecer, meu Deus do céu, aquele vídeo que eu gravei sobre agressão à mulher, sobre violência e abuso. Eu recebi tanta história que me deixou feliz, mas eu vou te dizer, a maioria me deixou um pouco incomodada, mas não me deixou surpresa. Por quê? Porque, infelizmente, muitas mulheres que sofrem com isso, com abuso, com violência doméstica, elas muitas vezes chegam a sair da relação, elas chegam até a se separar, mas por algum motivo elas voltam. E eu tive refletindo sobre isso. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo também. Eu, por algumas vezes, eu achava que podia mudar, que tinha chance de ser diferente, que o meu relacionamento podia mudar, que ele podia parar de fazer essas coisas. Mas sabe de uma coisa? Gente, eles não mudam. Não mudam. Mulherada, eu quero falar agora pra vocês. Eu quero falar pra você, mulher que sofre com isso. Você que é traída e aceita a traição porque precisa de casa, depende do marido financeiramente. Eu quero falar pra você que o marido chega bêbado e te bate. Eu quero falar pra você que o marido chega e quer tudo pronto, e porque não tá pronto ele te agride, seja física, seja emocional, seja psicológico. Eu quero falar para você que sofre como eu sofri, com abusos emocionais, abusos psicológicos, violência de todas as formas. Eu quero falar com você agora. Infelizmente, eu sei que é muito difícil a gente recomeçar. Gente, eu sei disso, eu tenho uma filha. Eu resolvi largar tudo e recomeçar do zero, literalmente. Mas eu também tentei voltar, eu salvei, eu fui a encontro de casais, eu fiz... Gente, tudo que vocês imaginarem eu fiz para tentar salvar minha relação, porque na minha cabeça eu achava que o problema era eu. Eu achava que era alguma coisa que eu fazia, acabava atingindo ele, acabava desenvolvendo toda essa confusão. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que o problema não é a gente. O problema não é você, mulher. O problema é ele. E ele não vai mudar, ele não vai ser diferente. Não é porque ele te faz um agradinho hoje, não é porque ele te entrega flores hoje que vai ser diferente. Não é porque ele te leva pra cama hoje e te dá uma noite maravilhosa que vai ser diferente, que vai ser... Não é, não vai. Ele vai voltar a fazer tudo de novo. Ele não vai parar nunca. Nunca ele vai parar. Uma pessoa que bate, uma pessoa que diminui a outra, uma pessoa que precisa humilhar quem mora com ele para poder se sentir o homem, para poder se sentir o macho alfa, ele nunca vai mudar. Quem tem que mudar é você. Quem tem que sair dessa relação é você. Quem tem que ter força para recomeçar, nem que seja do zero, é você. E é só você. O que eu queria dizer é que eu entendo que é muito difícil, gente, você sair de uma relação, de um casamento, ter que separar, ter que recomeçar. Graças a Deus, eu sempre fui independente financeiramente falando, eu nunca dependi de homem nenhum, eu sempre fui independente, sempre trabalhei, tenho minha profissão, tenho mais de uma profissão e eu tô sempre estudando para crescer um pouco mais, e então eu nunca dependi de homem, mas eu dependia emocionalmente daquela relação, porque na minha cabeça eu nunca queria que minha filha ficasse sem pai, e isso doía demais em mim, era uma dor imaginar que minha filha ia crescer sem um pai. Mas, gente, é melhor o nosso filho crescer sem um pai do que ele crescer vendo você sofrendo na mão do pai, porque já tem pesquisas que comprovaram que um filho prefere levar uma surra do que ver o pai batendo na mão dele. Então, para você que sofre com isso, pensa um pouco nisso, pensa um pouco em você, entenda que você tá com a sua autoestima baixa.
e que você precisa ter força para sair dessa relação, porque ela vai te matar. Ela vai te matar. Ela pode não tirar sua vida, seu fôlego, mas ela vai te apagar até você morrer, até você não existir mais. E, gente, isso é fato, porque o abusador, ele não precisa te matar, fazer você parar de respirar para fazer você parar de viver. Sabia disso? Você pode continuar respirando, mas tá morta para a vida, tá morta para tanta coisa. Você é mulher, você é forte. Eu falo que a gente que é mulher, a gente é mulher maravilha. A gente consegue fazer coisa que ninguém acredita. A gente consegue recomeçar do zero quantas vezes for preciso. E não importa se você tem profissão, se você não tem, se você tem filho, se você não tem, se você tem 10 filhos, se você tem um, a gente consegue. A gente consegue. Mas, gente, eu sei que não é fácil, mas você precisa dar o primeiro passo, gente, por favor. Você que é mulher, que sofre com isso, que sofre com esse tipo de violência que eu sofri, não fique nessa relação. Saia. É difícil, é muito difícil, porque parece que onde você vai ele te persegue. Eu sei. Gente, eu vim para Portugal, as ameaças continuaram. Não pensem que aqui não continuam as ameaças. Eu cheguei a ouvir que se fosse preciso, ele viria aqui e faria uma besteira tão grande que ficaria preso a vida toda, mas pelo menos ele se sentiria vingado. Isso é coisa que se fala. Então, não é porque eu vim pra cá que eu tive paz. Teve algumas mulheres que falaram pra mim: ai, você conseguiu porque você foi pra Portugal. Não, não é isso. Eu não tô falando que você tem que sair da sua cidade, que você tem que sair da onde você mora, que você tem que mudar de país, como eu fiz. Eu vim pra cá porque eu tive uma oportunidade. Não é porque estava nos meus planos, ou meu sonho, ou minha idealização. Não é isso. Teve oportunidade, eu aproveitei. E você tem que aproveitar também. Volta para casa da sua mãe. Vai alugar um cantinho. Pede ajuda a um amigo. Fala: olha, eu posso ficar com você aqui durante algum dia só até arrumar um emprego. Só até... Gente, bloqueia no telefone. Bloqueia na rede social. Tenta se afastar. Tenta se limpar. Uma pessoa tóxica mata você sem você saber. Eu recebi muitos casos de mulheres que estão desesperadas dentro de casa e não conseguem sair da relação. Eu te entendo. Eu passei por isso também. Passei, eu sei que é difícil. Tinha dias de eu chorar o dia todo querendo sair. Falava: Jesus, Senhor, me ajuda a sair desse lugar. E eu não conseguia, eu não tinha força. Mas eu precisei sair, eu tinha uma filha para sustentar. E eu tinha uma vida inteira para viver. E eu digo, você é a Mulher Maravilha. Eu vou colocar esse vídeo numa playlist, eu vou colocar o nome dessa playlist de Mulher Maravilha, e tudo que eu tiver que falar em relação ao abuso para ajudar alguém, eu vou colocar nessa playlist. E eu quero que você que sofre com isso me escuta e me entenda. E se você não conhece, e se você, aliás, conhece alguém que passe por isso, que precisa ouvir isso, compartilha com essa pessoa esse vídeo. Vai ser bom. Eu sou uma prova viva de que é possível a gente sair de uma relação dessa e dar a volta por cima. E ficar bem, ficar viva, continuar. Quem tem filho continua criando seus filhos muito bem. A gente precisa ter uma mente limpa para poder criar adultos, criar crianças que vão se tornar adultos bons, equilibrados, não loucos como os pais, né? Pais, padrasto, não sei. Não sei como que é a sua realidade aí. Mas é isso que eu queria falar pra vocês, gente. Isso, outra coisa. Algumas pessoas me perguntaram por que nos meus vídeos não aparecem os comentários. Porque, como eu disse, eu saí há pouco tempo desse tipo de relação abusiva. E algumas pessoas na internet são muito sem noção. Colocam os comentários assim que realmente colocam a gente pra baixo. Então, o que eu fiz? Eu retenho todos os comentários e eu leio um a um, e aqueles que eu acho que devem ser publicados, eu publico. Aqueles que eu acho que não devem ser publicados, eu fico só pra mim ou então eu apago. Porque tem gente muito má, tem gente que é muito malvada e eu não consigo entender por que essas pessoas são assim. Então, por isso eu desativei os comentários. Então, você que quer conversar comigo, você pode colocar lá seu comentário, que ele não vai ser publicado se você não quiser. Tá bem? Se você quiser contar a sua história, não precisa me mandar e-mail, não precisa ir lá na minha página, não precisa ir na minha rede social. Pode colocar aqui no vídeo,
não vai ser publicado, porque os meus comentários eu desativei, eu retenho todos eles para eu analisar e ler um a um, e eu publico apenas aquilo que eu acho que deve ser publicado, tá bem? Então sinta-se à vontade para conversar comigo, eu tô aqui para ajudar, porque eu acho que quem passou por isso tem que uma pegar a mão da outra e não largar. Nisso sim, a gente tem que pegar uma na mão da outra assim e não largar. Porque a gente que passa por isso, a gente sabe o quanto é difícil. Então, se você conhece alguém, compartilha. Se você não conhece, curte, porque eu acho que isso é bom para todo mundo ouvir, pra gente cair um pouco na real de que tem coisas que acontecem em outras casas que a gente não tem noção. Tem pessoas que passam por coisas que a gente também não tem noção, tá bem? E é isso, gente, fica por aí. Eu achei que foi muito bom falar isso sobre as histórias que eu vi, os relatos. E para vocês que me mandaram falando que não conseguem sair, força, vocês conseguem. Vão conversando comigo, eu vou gravando os vídeos aqui, porque o que serve para vocês serve para todas, ou para outras muitas, tá bem? E eu tenho certeza que a gente vai vencer, a gente vai passar por cima de tudo isso e lá pra frente a gente vai dar risada e vai dizer, foi difícil, mas a gente venceu, tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, tchau. E curtem o canal, curte. Beijo.